Olá, que Deus te abençoe, que Deus te dê muita saúde, muita paz no seu coração. Lembrando sempre que a alegria do Senhor é a nossa força e sem Ele nada podemos fazer. Eu acabei de postar uma mensagem falando que não é errado planejar. Não, de forma alguma. Nós fazemos planos, mas devemos lembrar que a resposta certa sempre vem do Senhor. E nada acontece sem que a vontade dele esteja no controle. É engraçado que no final do ano muitas pessoas têm o costume de fazer os seus projetos de vida. Há muitos anos eu também fazia os meus projetos de vida. Não é errado planejar, como eu estou falando, mas mesmo você planejando, você tem que ter no seu coração a noção de que, Senhor, se Deus quiser, vai acontecer. Se for da sua vontade, vai se cumprir. Se for para a glória do seu nome, eu tomo posse. Mas se não acontecer, eu continuo crendo e confiando que o Senhor permanece soberano sobre todas as coisas. E de alguns anos para cá, particularmente Luciana, eu não tenho esse costume de fazer o projeto de vida, porque a cada dia eu vou buscando ali, é como o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E é lógico que diante de um sonho eu vou orar, diante de uma necessidade eu vou buscar, diante de uma dificuldade eu vou clamar, sabe? No decorrer dos tempos, porque os dias, eles são surpreendentes. Eu falo isso porque hoje eu estava numa farmácia e duas funcionárias conversando bem próximo de mim, não teve como ouvir o que elas estavam comentando. Eu estava bem pertinho mesmo, questão de 1 metro mais ou menos. E uma delas falando com a outra, ela fez o seguinte comentário: 2020, viu, cruz credo, que é isso? Que ano é esse? E diante daquela situação, dentro de mim, eu comecei a pensar, Deus continua no controle. Deus continua soberano. Deus sabe o porquê, o para quê de todas as coisas. E é onde entra essa questão de nós fazermos planos e a resposta certa vir do Senhor. Imagina a pessoa fazendo projeto de vida por volta do dia 20, 25 de dezembro para o ano de 2020. Quem no mundo ia imaginar que nós estaríamos vivendo essa pandemia? Não, antes da pandemia, aquelas catástrofes das enchentes de janeiro, quem? Imagina a pessoa que foi atingida pela chuva, que perdeu tudo, perdeu casa, perdeu bens, parentes. Imagina se essa pessoa fazendo um projeto de vida, ela ia imaginar, ia passar uma sombra na mente dela de que viria aquela chuva e cometeria toda aquela destruição. Quem poderia imaginar que ia perder o seu parente nessa pandemia? Quem ia imaginar no projeto de vida que ia perder o emprego? Não tem como. A gente planeja sempre aquilo que convém, aquilo que apraz, aquilo que é bom para o meu ego, aquilo que me traz alegria. Lógico que eu não vou planejar coisa ruim. Lógico, eu vou pedir que o Senhor me livre. Mas lembrando que assim como vem o sol, vem a chuva. Assim como vem o dia de calor, aquele dia gostoso, para quem gosta, nem todos gostam do calor, mas também virá os dias de frio. Esses dias conversando com uma mulher e ela falando comigo, eu detesto frio, eu odeio frio, por mim o frio não existiria. E eu comecei a comentar com ela, assim como tem pessoas que não gostam do calor, elas falam como você. Assim como quem tem cabelo cacheado não gosta de cabelo cacheado, quer ter cabelo liso. E muitas vezes quem tem cabelo liso quer ter cabelo cacheado. Quem tem o cabelo louro quer pintar de preto. Quem tem o cabelo preto quer pintar de louro. Quem é magrinha quer ter mais carninha. Quem é gordinha quer ter menos carne. Sabe? Cada pessoa ali com o seu desejo, com o seu alvo. Eu não estou satisfeito, eu não quero dessa forma, eu quero assim, assim, assim. Mas a palavra do Senhor fala que nós estamos sujeitos a tudo aqui nesta terra. E inclusive há um tempo para tudo. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Se eu estou viva, você está vivo, lógico, me ouvindo, o tempo de morrer vai chegar. Por
Por quê? Há o tempo de nascer e o tempo de morrer. Se você quer colher, entenda que não existe colheita sem plantio. Há o tempo de colher, mas você tem que plantar para isso acontecer. Eu quero a cura, mas também há o tempo de matar. Eu quero construir, mas a Bíblia fala, há o tempo de derrubar. Eu não quero tristeza, eu quero sorrir, mas também fala que há o tempo de chorar. Eu quero dançar, eu quero ser leve, viver, mas há o tempo de prantear. Eu quero abraçar, mas nós estamos vivendo o tempo de se conter, de deixar de abraçar. Não, eu quero falar, papapá, pera, calma, ei. Há o tempo de calar. Mas eu quero amar. É bíblico, há o tempo de odiar. Eu quero paz, mas a Bíblia fala, há o tempo de lutar. Nós precisamos buscar de Deus a sabedoria para saber viver em todo e qualquer propósito. Porque queira você e eu ou não, os dias maus eles vêm. Os dias de tristeza, os dias da dor de barriga, os dias de mal-estar, os dias de humilhação, os dias frios, os dias em que dá desânimo, os dias em que dá vontade de largar tudo. Eu vou sair andando, eu não quero nem saber, eu vou andar, eu preciso dar um tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E a nossa vida, ela passa muito rápido. A nossa vida ela é muito breve. A palavra do Senhor fala no livro também de Eclesiastes 8:5. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira de agir para cada situação. Mas aquele que, segundo está escrito aqui, que obedece às ordens do Senhor, que vive em comunhão com Ele, que tem um laço, que tem um contato constante. Por que Deus nos chama para orar sem cessar? É para termos um contato com Ele em todo o tempo. Porque aquele que está em Deus e Deus está nele, Deus dará sabedoria para saber agir na hora certa e da maneira certa. Você já viu aquele ditado? Fulano estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada? Pois é, mas quando você anda com Deus, aos seus olhos pode até parecer estar dando errado, mas Deus continua no controle. Deus está nessa causa, Deus está nessa situação. Se você for fazer um ajuntamento, uma lista dos homens e mulheres de Deus na palavra do Senhor, não foi fácil para nenhum deles. Não foi mamão com açúcar para nenhum deles. Da mesma forma que eles tiveram dias de paz, viveram tempos de guerra. Assim como eles tiveram o momento de glória, enfrentaram os gigantes e muitos se machucaram. Muitos quiseram desanimar da vida. Muitos se tornaram amargos, frios, apáticos. Mas a presença do Senhor vem e fortalece. A presença do Senhor vem e aquece a alma. A presença do Senhor vem e sustenta as nossas vidas. O fato de parecer estar dando certo não quer dizer que Deus aprova e que já deu certo, de forma alguma. Deus não trabalha com a fórmula exata na mente humana, pelo contrário, é quando tudo diz que não, que Deus entra para a glória do nome dele. Porque se está sendo um tempo favorável economicamente para todo mundo, que bom, o governo está dando essa oportunidade, todo mundo está recebendo, vai ser algo comum, a glória vai ser do governo. Mas quando tudo está dando aos seus olhos, errado, é o fim, é aí que Deus entra e muda a história. Também Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Mas já deu errado, para mim acabou. Calma, é melhor o fim das coisas. Você já viu aquele filme, aquele tipo de filme? Eu gostava muito. Há muitos anos atrás, quando eu fazia luta, eu gostava muito de filmes de lutas.
E mesmo não sendo filme de luta, ou seja, um seriado, seja uma minissérie, enfim, você pode observar que o personagem principal, aquele que você já sabe que no final do filme ele vai ser vitorioso, ele começa na desvantagem. Ele apanha, sofre, machuca, pensa em desistir, tenta fugir do propósito. Eu vou largar tudo isso, ele pode até largar por um tempo. Mas depois ele vê que é preciso voltar e terminar aquilo para o qual ele foi chamado. E ele volta. E aí, ó, o couro come. E aí aquela dificuldade, aquelas cenas pesadas. Sabe aquele momento que o personagem cai de cara no chão todo ensanguentado, cheio de dor? Que por um breve instante desistiu, morreu, acabou. Aí ele ressurge, ele levanta mesmo mancando, e ali ele recobra suas forças e parte de novo para cima. E no final do filme, quem que ganha? Aquele que começou perdendo, aquele que começou na desvantagem. E aquele que se achava o forte, o imbatível, o invencível, termina com a cara no chão. A Bíblia também fala em Eclesiastes 9:11. Percebi ainda outra coisa debaixo do céu. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre ganham na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são levados pelos tempos de desgraça que caem sobre eles inesperadamente. Lembra o que eu te falei? A gente não planeja o dia mau, a dificuldade, a perda, o prejuízo, a humilhação, o dano, a tristeza. A gente não planeja, mas chega. Efésios 6:10 fala sobre isso. Tomai toda a armadura de Deus, seja revestido por essa armadura, para quê? Para que você possa suportar o dia mau, porque ele vem para todos. E a armadura é a vida de Deus em mim, através do escudo da fé, a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus. A espada é minha arma de ataque, como Jesus usou no deserto quando foi afrontado pelo próprio inimigo. É a couraça da justiça, o cinturão da verdade, sobre a minha cabeça o capacete da salvação, tendo os meus pés aptos para anunciar as boas novas e levar o evangelho da paz. Nós precisamos buscar a Deus, sermos cheios do Espírito dele, a cobertura do sangue de Cristo, mais do que tudo nesta terra. É tão triste quando a gente tem tudo que a gente sonha, tudo que a gente almeja, graças a Deus, fisicamente não nos falta nada. Mas vem aquela tristeza, aquela angústia, aquele desânimo. E quando você está cheio de pessoas que você ama, todo mundo comendo, bebendo, divertindo, conversando, matando a saudade, mas mesmo ali você se sente só, vazio, frio, como se você nem estivesse ali com a cabeça longe. A melhor parte que nós podemos ter aqui nesta terra é vivermos sim nesta terra, mas com a nossa mente nas coisas do alto. É por isso que a palavra fala: pensai nas coisas do alto. É manter a nossa mente na esperança das coisas de Deus, porque se nós formos andar olhando somente aqui para baixo, nós vamos cair, nós vamos desanimar, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos entregar, nós vamos fazer besteira. Mas quando a gente olha para o alto, é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem o ar que precisamos para sobreviver, é de lá que vem a palavra para o nosso coração continuar batendo, nosso cérebro funcionando. Busque em primeiro lugar a face de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, o Espírito de Deus. Busque em primeiro lugar a comunhão, a intimidade com o Pai. E pode ter certeza que você não vai viver como todos no meio da multidão. Você vai, através dessa comunhão, extrair virtude do Mestre. E você vai ser renovado para levantar a cabeça, sacudir a poeira e continuar na caminhada. Deus sabe o que é melhor para você. Mas para isso, se entregue, se lance, se dê sem reservas e desfrute
da presença de Deus hoje e sempre.